quórum, estão todos presentes. Doutor Marco Antônio se encontra? Ele ainda está em gozo de licença saúde. Ainda está. Perfeito. Mas podemos iniciar, então, e eu, inicialmente, indago se alguém quer a leitura da ata da reunião anterior ou se podemos considerar aprovada. Então, está aprovada a ata da reunião anterior. Eu saúdo a excelentíssima senhora corregedora-geral em exercício, doutora Liliana Mercadante Mortari. Saúdo também a excelentíssima senhora secretária deste colegiado, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, em nome de quem saúdo os demais integrantes desse colegiado. Saúdo também os nossos sempre dedicados e eficientes servidores. E saúdo ainda os eminentes membros do Ministério Público e todas as demais pessoas que acompanham esta reunião. Eu quero comunicar que eu estou presidindo a reunião em razão do Procurador-Geral, doutor Mário Luiz Sarrubo, estarei impossibilitado de presidi-la no dia de hoje. Doutora Tatiana, há comunicações e votos de pesar e louvor? Sim, há um voto de pesar em função do falecimento da senhora Maria Cristina Nascimento Lentini, esposa do Dr. Milton Eduardo Lentini, promotor de justiça aposentado, e prima do Dr. José Roberto Carvalho Albejante, 18º promotor de justiça de Campinas, cujo falecimento ocorreu em 15 de maio último. Somente este, doutor João. Muito obrigado, doutora Tati. Podemos considerar aprovados, né? E então passaremos então, da minha parte, não há comunicações em especial, desejando a todos uma ótima reunião. Passarei agora, então, passaremos as comunicações dos nobres conselheiros. Inicialmente, o eminente conselheiro, o doutor José Carlos Mascari Bonilha. Senhor presidente, doutor João Machado de Araújo Neto, colegas de colegiado, senhoras e senhores servidores e aos que nos acompanham presencial ou virtualmente, eu quero inicialmente cumprimentar e desejar que tenhamos todos uma excelente tarde de trabalho. Eu gostaria, uma vez que me é franqueada a palavra, gostaria de aproveitar a oportunidade para tecer algumas considerações em relação à resolução número 1618 de 2023, recentemente publicada no Diário Oficial, que é uma resolução conjunta da Procuradoria-Geral de Justiça, Colégio de Procuradores de Justiça, por intermédio do seu órgão especial, e Corregedoria-Geral do Ministério Público, e regulamenta o acordo de não persecução penal. Inicialmente, eu pondero que a lei que instituiu a linha A no artigo 28 do Código de Processo Penal está em vigor e, ao que consta, os colegas vêm cumprindo o ANPP de forma bastante satisfatória, e eu inicio questionando a pertinência e conveniência de se editar uma resolução para disciplinar algo que vem sendo realizado de forma bastante satisfatória nas promotorias de justiça. É claro que houve uma eleição de prioridade por alguém para a edição dessa resolução. Eu indago se essa é uma prioridade da classe ou se há outras prioridades. E, na verdade, esse tema foi pensado por algumas pessoas que compõem a administração superior e estão, evidentemente, legitimadas para a edição dessa resolução.
mas tema esse pensado sem prévia ouvida, sem prévia oitiva de toda a classe. E eu digo isso por quê? Porque a resolução, que em certa medida conflita com as normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça e com a própria lei que institui o artigo 28A no Código de Processo Penal, estabelece uma série de deveres, de obrigações, de incumbências aos promotores e promotoras de justiça. Obrigações e deveres que não estão contemplados na lei e que exigem para o seu satisfatório cumprimento que a promotoria esteja dotada de uma estrutura que ela não apresenta. Há uma falta sabida de estrutura em grande parte das promotorias de justiça de todo o estado de São Paulo. Falta de estrutura de pessoal, falta de servidores, auxiliares, oficiais de promotoria, analistas jurídicos. Há uma falta, uma escassez material, equipamento para gravação, impressora, scanner óptico, material para escritório do modo geral. Mas a resolução, afastando-se dessa realidade, passa a exigir um comportamento dos promotores e promotoras como se as unidades do Ministério Público estivessem guarnecidas e dotadas de toda essa estrutura, como, por exemplo, intimar-se o investigado, intimar-se o defensor, quando, na verdade, o magistrado deverá intimar o investigado, deverá intimar o defensor, e nós estamos aqui a tratar de dois atos idênticos para um mesmo resultado, o que contraria a eficiência como postulado constitucional esculpido no artigo 37 da Constituição. A resolução impõe que o promotor, a promotora de justiça, faça uma minuta do acordo e encaminhe para o investigado para submeter a sua consideração, intimando-o, bem como intimando o seu advogado. Isso antes mesmo do promotor e da promotora terem contato com o investigado, saberem se ele vai confessar espontaneamente, saberem ou terem condições de aferir a sua condição econômica para fins de aferição, de atribuição de um valor para ser imposto como sanção, como penalidade ao investigado. Então, nós estamos aqui exigindo que os promotores cumpram uma resolução que estabelece um rol de obrigações sem que, simultaneamente, as promotorias estejam dotadas de estrutura consentânea, compatível com isso. Mas, para além disso, nós estamos aqui a defender uma duplicidade de atos. 2 vezes intimação do investigado, 2 vezes intimação do seu defensor. Isso daí me parece contrariar, como dito antes, a própria eficiência, a própria economia que se espera. É bem verdade que é louvável que nós estejamos aqui a abreviar cursos procedimentais. Não há necessidade, eventualmente, de um processo duradouro, como podemos fazer, como fizemos em 95, com a Lei 9.099, que instituiu o Juizado Especial de Pequenas Causas em matéria criminal, a transação penal, que tinha a virtude de pretender diminuir a avalanche de processos judiciais. Vamos separar o que é pequeno potencial ofensivo daquele criminoso mais perigoso que merece uma responsabilização mais severa. Essa era a pretensão da Lei 9.099. Agora vem o acordo de não persecução penal, também com essa pretensão de separar uma coisa da outra. Ora, os crimes praticados com violência grave e ameaça e com pena mínima superior a 4 anos, esses não comportam nem transação penal, nem acordo de não persecução penal. Vamos submetê-lo a um processo judicial. Nós estamos com isso evitando o aumento, essa avalanche gigantesca de processos judiciais, de ações que são deduzidas diuturnamente perante o judiciário. Entretanto, para isso, é preciso que se estabeleça um critério minimamente razoável e que vá ao encontro da expectativa da sociedade e se aferir o que a sociedade espera de nós, Ministério Público.
A Constituição que cria o Estado prevê o Ministério Público, mas prevê também a Defensoria Pública, prevê o Poder Judiciário, prevê a advocacia privada. Nós temos organizações não governamentais, a sociedade civil se organiza. É preciso que o Ministério Público tenha clareza em relação ao seu verdadeiro DNA, ao seu perfil constitucional. O que a sociedade espera do Ministério Público? Espera que ele contribua para a pacificação social. Espera que ele trabalhe para a segurança da comunidade, da sociedade, a segurança pública. É bem verdade que a lei institui e torna obrigatório um acordo. Sim, é verdade. Faremos esse acordo, porque a lei nos está a impor. Mas a sociedade espera do Ministério Público o autor da ação penal, a persecução penal, a responsabilização do autor de uma infração. Se a sentença penal condenatória não tem efetividade, é de se indagar: a transação penal alcançou essa efetividade? O acordo de não persecução penal vai alcançar essa efetividade? Ou nós estamos apenas abreviando cursos procedimentais, substituindo processos longos por processos mais abreviados e deixando a sociedade com a sensação de insegurança? E deixando a sociedade com essa viva impressão de que a criminalidade só aumenta. Nós, na minha modestíssima maneira de entender, precisamos estabelecer uma política pública criminal, uma política criminal no Ministério Público, em parceria, sim, com o Poder Judiciário, com outros segmentos da sociedade civil e poderes do Estado. Não precisamos, na minha ótica, fazer uma resolução que imponha mais ônus e obrigações aos promotores e promotoras que já estão assoberbados de serviço e que não estão dotados nas suas unidades com estrutura compatível para a satisfação dessas incumbências. Penso que essa resolução deveria ter sido precedida com uma ampla discussão e oitiva da classe, porque muitos que trabalharam seguramente na construção dessa resolução, que se encontram em centro de apoio ou se encontram em assessoria, ali estão, amigos, há muitos e muitos anos. E perderam certamente a referência, a noção do que é a realidade de uma promotoria de justiça. Estão afastados da linha de frente. É evidente que há qualificação dessas pessoas, muitas delas envolvidas com a vida acadêmica, com o magistério, mas o magistério e a vida acadêmica só tem razão de ser se encontrar pontos de coincidência com a realidade, com a atividade prática, porque senão há um divórcio, há um distanciamento, um descolamento, e não é possível imaginar que essas teses possam ser aplicadas à realidade prática, porque não estão ali inseridas. Portanto, penso que, por haver previsão de repetição de atos, o que contraria a eficiência e a economia nos atos processuais, porque colide com as normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça e com a própria lei. Por faltar estrutura aos promotores, essa resolução me pareceu divorciada da expectativa dos promotores de justiça, e nós estamos aqui, enquanto membros eleitos pela classe, no Conselho Superior, para trazer a grita, a reivindicação, as solicitações e ponderações de toda a classe, e o que eu pude auscultar nesses últimos dias foi, sim, um inconformismo, uma indignação bastante grande de parte significativa da classe. Eu estou aqui trazendo esse tema para que haja um arejamento, para que possamos debatê-lo, conquanto a resolução já tenha sido publicada e a Corregedoria já tenha avisado que vai cumprir, que vai exigir o seu cumprimento. Eu me vejo compelido a trazer essas observações, essas considerações que recolhi conversando com diversos colegas de toda a classe e trazer para que nesse foro absolutamente adequado e legítimo possa ser travada essa discussão, esse debate. Eu agradeço e, para encerrar, quero dizer que o judiciário tem uma estrutura de cartório, evidentemente, muito mais antiga, mais consolidada, mais bem montada do que a nossa, evidentemente. E essa estrutura vinha sendo utilizada, como diz a lei, como dizem as normas,
para a realização do acordo de não persecução. O Ministério Público é protagonista, sim, na área criminal, mas o protagonismo não impede que ele estabeleça parcerias, dentre as quais com o próprio Poder Judiciário, que é, sim, o seu parceiro na órbita, principalmente criminal. É preciso que o Ministério Público tenha clareza sobre o seu perfil, o que a sociedade espera de nós, e que nós possamos, antes de qualquer resolução impondo obrigações aos promotores, estabelecer um amplo debate com a classe, para que sim, haja sintonia, haja adequação entre a normatização dos órgãos da administração superior e as vivas necessidades da nossa classe. Eu agradeço enormemente a atenção de todas, peço desculpas acaso tenha me excedido no tempo, mas é que são muitas as considerações e eu pude aqui pretendi aqui ajustar, enxugar ao máximo. Certamente outros conselheiros trarão novos e mais ricos subsídios para que possamos continuar debatendo esse tema. Eu devolvo a palavra ao nosso presidente, agradecendo, portanto, mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Bonilha. Em seguida, passo a palavra para suas comunicações ao eminente conselheiro, doutor Saad Mazlum. Por gentileza, doutor Saad. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Saúdo, primeiramente, Vossa Excelência, presidente desta sessão. Igualmente, quero saudar a doutora Liliana Mercadante Mortari, digníssima vice-corregedora do Ministério Público, uma grande honra e satisfação tê-la aqui conosco. Cumprimento de igual modo a senhora secretária deste egrégio conselho, doutora Tatiana Vigiane Picudo, bem como os eminentes conselheiros, doutor José Carlos Mascari de Família, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Antônio Calil Filho, doutor Jurandir Marsura, e bem como todos os demais integrantes do Ministério Público que nos assistem virtualmente e que também nos auxiliam à realização, a contento desta sessão. O doutor Bonilha tirou as palavras da minha boca. Coincidentemente, eu também iria abordar esse tema, porque para mim também chegaram muitas manifestações de insatisfação por parte de promotores de justiça, nós que temos atuado sempre em constante conversação com promotores de justiça, notadamente daqueles que atuam nessa área criminal, do acordo de não persecução penal, e realmente há uma insatisfação geral. Era algo que estava funcionando muito bem. Os promotores de justiça, conforme bem colocado pelo eminente conselheiro, doutor José Carlos Mascari Bonilha, já bastante assoberbados, uma avalanche de serviço, e eles se valiam sem qualquer problema da estrutura do Poder Judiciário, que sempre está e sempre esteve aberto para que esse procedimento da ANPP fosse realizado a contento. Então, essa resolução 1618/23, recentemente aprovada, ela, de fato, tem causado muita estupefação, notadamente porque ela não está agradando ninguém. Não consegui entender qual o motivo. O Ministério Público não tem a estrutura que se pensa ou que se quer atribuir aos promotores de justiça. Me parece que ela está, com todo o respeito, um pouco longe da realidade. A realidade das promotorias de justiça é bastante outra. Os promotores de justiça, como disse, estavam atuando muito bem, muito corretamente, sem problema algum. Então, não entendi qual o objetivo desta resolução, que eu faço aqui uma solicitação, portanto, à Igreja Corregedoria Geral, à Procuradoria Geral, que suspenda essa resolução e que se debata melhor o assunto. Não há problema algum. A administração pública, ela tem sempre a possibilidade de reavaliar os seus atos administrativos.
todo ato administrativo pode ser melhorado. Me parece que, nesse caso dessa resolução, este é o caso típico, que merece ser reavaliado, merece ser analisado com mais cuidado e verificar se vale a pena soberbar os promotores de justiça do Estado de São Paulo que atuam na área criminal, especificamente com a possibilidade, em temas que dão a possibilidade de trabalhar com um acordo de não persecução penal. Vamos facilitar a vida deles, ou melhor, nesse caso, vamos manter, não é, uma atuação mais fácil, mais correta, que estava correndo direitinho. Portanto, eu me associo integralmente às palavras do eminente conselheiro José Carlos Mascari Bonilha, tema muito importante trazido a esta sessão, na data de hoje, e quero também fazer uma solicitação, já entrando em outro tema. Eu não sabia, fiquei sabendo, e hoje eu fui pegar o token do modem móvel da Vivo. Isso facilita muito a vida de todos os promotores, e certamente o meu pedido é para que esse modem também seja permitido aos analistas. Eles fazem um trabalho bastante importante, sem dúvida alguma, e a concessão, a possibilidade de que eles também possam ter acesso ao modem da Vivo, esse modem móvel, facilitaria bastante e traria também economia a esses importantes servidores. Era isso que eu gostaria de expor a este colegiado e agradeço a todos. Muito obrigado, doutor Saad Mazlum. Em seguida, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Por gentileza, doutor Giuliotti. Na pessoa do senhor presidente João Machado de Araújo Neto, presidente em exercício, saúdo todos os membros desse egrégio conselho, saúdo os colegas e as colegas que nos assistem e também os nossos valorosos funcionários, sem os quais essa reunião não se realizaria. Eu também adiro integralmente às manifestações dos conselheiros Bonilha e Saad, que muito bem colocaram os problemas da citada resolução. Eu também, no contato que tive com promotores de justiça nas redes sociais e mesmo pessoalmente, já que hoje, coincidentemente, compareci no Fórum Criminal da Barra Funda, onde conversei com diversos colegas. E ali constatei que o entendimento predominante é que a resolução engessou o trabalho dos promotores de justiça, dificultando sobremaneira a realização do acordo de não persecução penal. A resolução, colegas, modificou uma situação consolidada que vinha produzindo resultados positivos. E o Ministério Público tem tantas áreas que necessitam de intervenção, muitas áreas. O tráfico vem dominando as capitais, a criminalidade vem dominando as capitais. O Brasil, os tribunais vêm proferindo decisões cada dia mais contrárias às nossas teses. Há muitas áreas que necessitam de intervenção. Fomos intervir numa área que vinha dando certo e vinha produzindo resultados positivos, né? Comprovadamente. Não sei se a Procuradoria ouviu diversos segmentos do Ministério Público antes de publicar essa resolução. Eu, sinceramente, desconheço. O que eu sei, o que eu tenho conhecimento é que o CALCRIM discutiu o tema ontem, ou seja, após a publicação da resolução. E nesse bate-papo com promotores de criminais, após a publicação da resolução, os promotores de justiça deixaram claro todas as incongruências dessa resolução. Portanto, colegas desse egrégio conselho, não há dúvidas que a citada resolução causou uma insatisfação geral e precisa ser revista.
como já foi dito aqui pelo conselheiro Bonilha e pelo conselheiro Saad. E dentro daquele entendimento de que os órgãos de administração superior existem, entre outras atribuições, para tomar medidas que facilitem e auxiliem o trabalho dos colegas na linha de frente. E essa resolução veio dificultar o trabalho dos colegas comprovadamente. Diante disto, eu sugiro, reiterando meus colegas, a imediata suspensão da resolução, ou pelo menos a suspensão do seu artigo 10, que parece que está o cerne do problema está no artigo 10, e que seja feito um amplo debate com a classe, inclusive ouvindo-se esse conselho que não foi ouvido. E nós somos os representantes legítimos da classe. Esse conselho não foi ouvido. Nós somos eleitos pela classe. Nenhum outro órgão tem a representatividade da classe, nem este órgão. Os membros do órgão especial não foram eleitos pela classe. O corregedor não foi eleito pela classe. Nós fomos eleitos pela classe. E uma resolução desse teor tem que passar pelo conselho. Então, eu suscito, eu reivindico, eu sugiro a imediata suspensão de toda a resolução, ou pelo menos do seu artigo 10º, que é o problema grande parte do problema está nesse artigo, e que o tema seja, sim, submetido ao Conselho, seja que os legítimos representantes dos promotores, nós, que fomos eleitos pela classe, sejam ouvidos num tema de tão alta relevância. Muito obrigado, senhor presidente. Me desculpe eu ter me emocionado, mas eu estou aqui, a minha pretensão de estar no Conselho é colaborar, é ajudar os colegas que estão na linha de frente. Quando eu vejo algo que dificulta o trabalho desses colegas, eu fico indignado, e essa resolução está dificultando, sim, os trabalhos dos colegas que estão lá na trincheira, que estão denunciando, que estão processando, que estão sendo ameaçados. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Em seguida, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. Por gentileza, doutor Antônio Carlos. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar o presidente dessa sessão, doutor João Machado de Araújo Neto. Quero também saudar a doutora Liliana Mercadante Mortari, nossa corregedora, que hoje nos honra com a participação nessa sessão do Conselho Superior do Ministério Público. Cumprimento também a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária do Conselho Superior, os eminentes colegas José Carlos Bonilha, Saad Maslum, Pedro Jesus Giuliotti, Antônio Calil e Jurandir Norberto Marsura. Inicialmente, senhor presidente, eu gostaria de agradecer à senhora secretária que nos encaminhou a relação dos cargos de entrância final que se encontram vagos. E gostaria de encaminhar uma proposta no sentido de que esses cargos sejam colocados imediatamente em concurso, não é? Eu também observei, e vou solicitar esclarecimentos com auxílio da secretaria, da secretária e também da corregedora, que alguns cargos não foram colocados em concurso, como um cargo de Jundiaí e um cargo de Santos. Me parece que o cargo de Jundiaí estão sendo discutidas, analisadas as atribuições desse cargo. E eu gostaria de saber, posteriormente, por parte da doutora Liliana, se o mesmo também acontece com esse cargo de Santos, que foi ocupado anteriormente pelo nosso colega Acauí, que hoje é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, o meu primeiro pleito é que seja aberto imediatamente concurso para que esses cargos eles possam ser devidamente providos. Quero aqui, como segundo ponto da minha manifestação, também apresentar minha preocupação, reiterando o que foi colocado pelo Dr. José Carlos Mascari Bonilha, pelo Dr. Saad Maslum e pelo Dr. Pedro Jesus Giuliotti, com os termos da resolução conjunta da Procuradoria-Geral de Justiça, do órgão especial do Colégio de Procuradores e da Corregedoria-Geral do Ministério Público, a resolução número 1618 de 2023,
que data de 5 de maio de 2023. Não há dúvida alguma que o acordo de não persecução penal é um tema extremamente caro ao Ministério Público brasileiro. Aliás, é importante rememorar que o acordo de não persecução penal ele surge em razão de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Resolução essa apresentada em virtude de uma proposta inicial do conselheiro Dermerval Farias Gomes Filho, que era integrante do Ministério Público do Distrito Federal e que recentemente obteve o doutoramento com uma tese denominada Direito Penal Negocial, uma tese muito importante, uma tese que demonstra com muita clareza qual é o efetivo papel do Ministério Público em relação a medidas despenalizadoras e no encontro também de soluções para que haja uma maior eficiência e uma resposta penal também condizente com os preceitos legais. Essa resolução, ela trata de um tema sensível, me parece que ela avança em alguns pontos e ela se mostra um tanto tímida em relação a outros. A resolução, ela diz que cabe acordo de não persecução penal em ação penal de iniciativa privada. E isso não está escrito no artigo 28A do Código de Processo Penal. Na verdade, a resolução ela avança num tema que se mostra um tema um tanto quanto controvertido na doutrina brasileira. A resolução ela também não trata de questões importantes, não é? Como se é possível ou não o oferecimento de acordo de não persecução penal em crimes em que não haja o emprego de violência à pessoa ou grave ameaça, mas sejam crimes que têm como objetivo proteger bens ou interesses que respondem a mandados de criminalização, aquelas ordens, determinações extraídas do texto constitucional, no sentido de que o legislador ordinário ele não tem a faculdade, mas ele tem o dever de proceder ao enfrentamento de determinados temas. Recentemente, eu tive contato com um artigo de um colega do Ministério Público Federal que, com todo respeito, me trouxe uma certa preocupação, onde ele defendia a possibilidade de acordo de não persecução penal em crime de corrupção eleitoral, levando em consideração a pena mínima. Isso é muito grave. Nós estamos falando de um crime que atenta contra a estrutura do Estado, contra a própria organização e manutenção desse Estado. Não é caso de acordo de não persecução penal. A semana passada, o COLEN do Supremo Tribunal Federal, ele aprovou uma súmula vinculante, uma nova súmula vinculante, permitindo a fixação de regime prisional aberto, não é, aos sentenciados não reincidentes pela prática de crime de tráfico de entorpecentes na sua forma privilegiada. Não vai demorar muito tempo, certamente surgirão vozes dizendo que cabe acordo de não persecução penal em se tratando de hipóteses de tráfico de entorpecentes, o que é uma situação que me parece absolutamente contrária aos preceitos e às determinações da lei. Então, me parece que a resolução ela poderia, sim, apontar caminhos para que fossem perseguidos e que o Ministério Público efetivasse o seu verdadeiro mistério. Mas, por outro lado, também, a resolução ela tem um dado que me parece preocupante, e acho que o conselheiro Saad Maslum, o conselheiro Pedro de Jesus Giuliotti e José Carlos Bonilha foram muito felizes ao proceder ao enfrentamento desse tema. O acordo de não persecução penal é algo muito caro ao Ministério Público, e a experiência que tem sido desenvolvida em relação a ele é extremamente exitosa, graças à ação dos promotores que se encontram na trincheira diariamente e que conseguem reverter valores que são recolhidos em favor dos hipossuficientes, dos mais humildes e daqueles que tenham um quadro de vulnerabilidade. Então, nós estamos falando de uma estrutura que estava funcionando de forma satisfatória. Protagonismo do Ministério Público, todos nós defendemos, e defendemos de forma intransigente.
e eu tomo a liberdade de falar isso não só em meu nome, mas em nome de todos os colegas que integram a nossa instituição e esse colegiado. Todos nós defendemos o protagonismo do MP. Agora, protagonismo pressupõe também estrutura, pressupõe estratégia, pressupõe objetivos, não é? O Ministério Público ele não é dotado de estrutura suficiente para intimação de vítimas, não é? Ele não é dotado de estrutura suficiente para encaminhar um ofício à ordem e pedir a indicação de um defensor a um acusado que não tenha condições. Se a ordem disser que não vai atender, nós não temos uma saída que seja uma saída razoável. É por isso que os colegas que atuam na trincheira, eles têm proposto o acordo de não persecução em uma audiência onde a intimação se dá por parte do Poder Judiciário. O Poder Judiciário possui toda uma estrutura e é isso que viabiliza esse acordo, não é? Não haveria sentido algum em se chamar a vítima duas vezes, uma na promotoria, outra em juízo, ou que fosse encaminhado uma pré-proposta de acordo para que ela pudesse eventualmente ser debatida. Então, me parece que um diploma, e aqui eu tomo a liberdade de inserir a resolução nesse conteúdo de diploma, para que ele dê certo, é muito importante que haja uma análise técnica, que a academia ela contribua. Mas é mais importante ainda que aqueles que enfrentam os problemas diariamente também sejam ouvidos. E acho que, nesse aspecto, esse debate deveria ser aprofundado. Como nenhum de nós tem compromisso com o erro, como todos nós defendemos o protagonismo do Ministério Público e entendemos que as experiências bem-sucedidas, elas podem ser aperfeiçoadas, eu entendo também que o correto seria que nós suspendêssemos a vigência dessa resolução, para que a matéria fosse debatida de uma forma ampla, de uma forma integral, e, posteriormente, nós tivéssemos uma resolução fruto efetivamente do debate e, principalmente, da contribuição daqueles que representam o Ministério Público nos lugares mais distantes, que, por vezes, não têm o nome lembrado no 8º andar da Riachuelo, mas nas suas comarcas são identificados com muita clareza. Esse é um debate que não compete apenas às promotoras e aos promotores de justiça, compete também às procuradorias, às procuradoras, aos procuradores, aos colegas das procuradorias de habeas corpus, à Procuradoria Criminal, sem dispensar, evidentemente, o auxílio imprescindível dos colegas das demais procuradorias. Então, me parece que a ideia de estabelecer uma resolução para tratar do assunto é uma ideia que merece aplauso, mas essa ideia ela necessita de aperfeiçoamento. E acredito que nós possamos, sim, contribuir para que haja esse aperfeiçoamento e que essa resolução ela sirva como um parâmetro, como um indicador aos outros ministérios públicos. Depois de um debate propositivo, um debate sem amarras e sem compromisso com a vaidade, com a certeza de que ninguém é detentor da verdade, que o verdadeiro responsável pelo nosso trabalho e pela nossa ação são os mais simples. Nós temos que ter um compromisso com as vítimas, com as pessoas que são vulneradas em função da prática do delito. Então, a resolução ela precisa, me parece, que contar com algumas adequações, e se essas adequações forem realizadas, forem feitas, me parece que o Ministério Público de São Paulo ele pode, sim, ditar um caminho a ser seguido em matéria de política criminal. Então, são essas, senhor presidente, as minhas considerações, e quero também desejar a todos os colegas uma reunião bastante profícua. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte. Em seguida, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Antônio Calil Filho. Por gentileza, doutor Calil. Muito obrigado pela concessão da palavra.
Eu gostaria inicialmente de saudar todos que participam dessa 54ª reunião do Conselho Superior do Ministério Público, na pessoa do nosso presidente em exercício, doutor João Machado de Araújo Neto, e ouvi atentamente as colocações e as ponderações dos colegas e achei pertinente a preocupação, sobretudo porque essa matéria, por se tratar de uma matéria nova que está sendo agora implementada, vai gerar ainda muita discussão e demandará certamente um aperfeiçoamento e deve ser buscado junto aos órgãos da Administração Superior do Ministério Público, com Colégio de Procuradores, a Procuradoria-Geral, a Corregedoria. Eu acho que essa matéria está começando a ser discutida e deve sim ser buscado aperfeiçoamento no sentido de melhorar a atuação dos colegas que trabalham na ponta. Então, vejo com bons olhos essa discussão ser trazida aqui e, como nós temos o compromisso de tentar melhorar a atuação, de tentar aperfeiçoar a atuação funcional e a prestação do serviço em prol da sociedade, eu acho que esse debate é bastante válido. Tem que ser aperfeiçoado, tem que ser discutido e vamos em busca da melhor solução. Então, é nesse sentido que eu queria me posicionar, agradeço a concessão da palavra. Muito obrigado, doutor Calil. Em seguida, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza, doutor Marsura. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Eu inicio cumprimentando Vossa Excelência, doutor João Machado de Araújo Neto, Procurador-Geral de Justiça em exercício. Cumprimento também a digníssima Corregedora-Geral em exercício, doutora Liliana Mercadante Mortari. Cumprimento a secretária deste egrégio conselho, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Cumprimento também os eminentes colegas aqui pela ordem de votação, doutor José Carlos Mascari Bonilha, doutor Saad Maslum, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Antônio Calil Filho. Não tenho comunicações a fazer e desejo a todos uma boa reunião. Muito obrigado, doutor Marsura. Em seguida, passo a palavra à eminente conselheira, eminente secretária deste colegiado, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Por gentileza, doutora Tatiana. Pois não. Excelentíssimo senhor procurador em exercício, doutor João Machado de Araújo Neto, excelentíssima senhora corregedora, doutora Liliana Mercadante Mortari, digníssimos colegas componentes desse colegiado, doutor Jurandir Norberto Marsura, doutor Antônio Calil Filho, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, doutor Saad Maslum e doutor José Carlos Bonilha, digníssimos servidores que nos auxiliam e colegas que nos assistem. Eu também, a mesma esteira do que disse os anteriores colegas, essa questão, como bem pontuado pelos demais, é uma questão nova. Se quando nós entramos no MP não havia qualquer discricionariedade na ação penal, hoje em dia nós podemos fazer os acordos, é uma matéria nova que nós estamos tateando. E, nesse sentido, é importante a ponderação do doutor Ponte na linha de que menos importa, talvez, a pena proposta e mais o bem jurídico protegido. Daí porque alguns bens protegidos não poderiam ser objeto de acordo de não persecução penal, tal como aqui colocado dos crimes eleitorais. E, para além disso, eu entendo que é importante mesmo a discussão com os colegas que estão na ponta, fazendo o seu dia a dia isso, a dificuldade deles, e seria importante ouvirmos dos órgãos de administração superior a eleição desses objetos da resolução, que foram trazidos pelos colegas às indagações, mas que nós ainda não tivemos, eu, pelo menos, não tive a oportunidade de ouvir por parte nem do senhor corregedor, nem do procurador-geral,
nem de outros membros do órgão do Colégio de Procuradores. Então, é nesse sentido que eu gostaria também de me manifestar, e acho que todos nós nos preocupamos tanto com o dia a dia dos colegas, que bem atuam na função final, como também na defesa dos direitos penais, dos bens jurídicos protegidos pelo direito penal. Devolvo a palavra ao senhor presidente e agradeço a oportunidade da manifestação. Muito obrigado, doutora Tatiana Bicudo. Doutor João, só esclarecendo que o doutor Ponte perguntou a respeito dos cargos, eu havia me esquecido. Pois não. Os cargos de final foram tirados de Jundiaí, um cargo de Jundiaí, São José do Rio Preto e Santos, esses porque há a proposta de redistribuição das atribuições, por isso que eles não entrarão em concurso. A ideia é nós, já na semana que vem, publicarmos abrimos o edital para manifestação de interesses nos cargos da final interior, e assim que houver a promoção desses colegas inscritos para a Procuradoria, nós teremos mais 10 cargos na capital. Então, como na capital não há esse prazo de manifestação de interesse, a seguir a gente já abriria o edital também para a capital, incluindo esses 10 cargos que serão movimentados. Então, na próxima sessão, na próxima terça-feira, nós já traremos a proposta de abertura de edital para a manifestação de interesse da final interior. Muito obrigado, doutora Tatiana, agradeço. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Em seguida, passo a palavra à nossa nobre, eminente corregedora-geral, doutora Liliana Mercadante Mortari. Por gentileza, doutora Liliana. Obrigada. Boa tarde, doutor João, Procurador-Geral de Justiça em Exercício, doutora Tatiana, nossa secretária do Conselho Superior. Quero cumprimentar cada um dos senhores conselheiros aqui presentes e que estão à distância, bem como cumprimentar os nossos servidores e aqueles que nos assistem. Hoje o doutor Montauri se encontra em Ribeirão Preto, a correição no Gaema Pardo, que é lá naquela região, e por isso estou eu aqui representando a Corregedoria Geral. Com relação aos argumentos trazidos pelos senhores conselheiros quanto à resolução recém-editada de número 1618 de 2023, que diz respeito à disciplina do acordo de não persecução penal, eu gostaria de dizer que a lei está em vigência desde fim de 2019, 2020, não é? E, ao longo desse período, a Corregedoria realizou inúmeras correções, visitas, e pôde constatar a disparidade na interpretação da legislação a respeito do acordo de não persecução penal e a maneira de aplicar essa justiça negociada. E, em muitas localidades, contrariando o que a lei dispõe, age-se como se estivesse fazendo um acordo de suspensão condicional do processo, esquecendo-se os colegas do protagonismo dado ao Ministério Público para tratar dessa matéria. O fato de haver alguma resistência me parece que é natural, acontece cada vez que se propõe uma forma diferente de atuação. Nós mesmos, na Corregedoria, percebemos quando propomos, por exemplo, as reuniões da Corregedoria Cidadã, em que o enfoque é justamente a atuação em rede, que há resistência em muitos locais, muitos colegas dizem que não sabem trabalhar dessa maneira. Então, assuntos novos e maneiras diferentes de trabalhar realmente geram alguma dificuldade inicial. Mas, decorridos mais de 3 anos da vigência da lei, me parece que essa resolução era mesmo necessária para apenas explicitar o que a lei já diz, não é? Então, na verdade, a prioridade na edição da resolução é a prioridade que a lei traz, a lei disciplina, não é? E dos argumentos que eu ouvi, por exemplo, falta de estrutura.
É verdade, em algumas localidades há sim falta de estrutura, mas isso não deverá impedir a aplicação da lei. A falta de estrutura deve ser combatida aqui com atuação junto à Diretoria-Geral, à Procuradoria-Geral, mas não me parece que, por causa disso, em outras matérias, deixemos de atuar em conformidade com a lei, não é? E, em muitas localidades, nós pudemos ver muitos promotores atuando de acordo com a lei, né? Recentemente, por exemplo, em Correições, Sertãozinho, só um minutinho que os colegas me passam. Salto de Pirapora, por exemplo, Sertãozinho, Caconde, só uma pequena lembrança, são locais que fazem corretamente. Há muitos outros, evidentemente, não quero restringir a 3, é apenas um exemplo. E, por exemplo, na Barra Funda, há muito tempo existe uma estrutura montada para auxiliar os colegas na execução dessa proposta de acordo. Há funcionários destacados nesse setor específico para procederem às intimações que, na sua maioria, acontecem ou por telefone, ou por WhatsApp, ou e-mail, não é? Então, na verdade, não se trata de uma obra em que algumas pessoas ditas iluminadas decidiram impor à classe algo que não esteja na lei. Apenas a resolução procurou fornecer um caminho, uma espécie de manual para a atuação dos colegas. E isso tem sido conversado com aqueles que, por acaso, se dirigam à corregedoria após a edição da resolução, que, como os senhores bem sabem, é uma resolução conjunta e que conta com a participação da Procuradoria-Geral, do Colégio de Procuradores e da Corregedoria-Geral, né? Sobretudo, a atuação do Colégio de Procuradores de Justiça, a quem compete também atuar nessa matéria. E vejam, senhores, que não é realmente uma novidade essa resolução, que outros ministérios públicos já o fizeram, embora o CNMP não o tenha feito. Vários ministérios públicos, como Rio de Janeiro, Paraná, vários outros já também editaram suas resoluções a respeito do tema, enfatizando, tal qual a nossa resolução, tal qual a lei, o protagonismo do Ministério Público nessa matéria. Por exemplo, gostaria de mencionar que, em 2020, o TRF4 apreciou um recurso em sentido estrito, salvo engano, em que o juízo se recusou a atender a um pedido de designação de audiência na audiência a proposta do acordo de não persecução penal. E ali, já em 2020, disse que não havia como transferir ao judiciário essa tarefa, cabendo ao Ministério Público proceder às diligências necessárias para oferecer o acordo, fazer a negociação e somente, então, encaminhar ao judiciário para homologação. Apenas para mencionar, TRF 4, 7ª turma, número 5002794-72, 2020, 404-7108. Então, mais uma vez, a resolução vai ao encontro de uma decisão como essa, por exemplo. Vejam que a disparidade no trato da matéria acaba gerando insegurança jurídica, inclusive. Há colegas que não me parece que seja técnico oferecer a denúncia e, na própria cota de oferecimento da denúncia, dizer que propõe o ANPP e pedir ao judiciário que marque uma audiência. Não me parece técnico essa conduta. Porque, se é possível a proposta do acordo de não persecução penal, não há, por óbvio, possibilidade de se oferecer denúncia ao mesmo tempo. Então, são muitas situações, situações graves de maltrato dessa questão, sobretudo em relação ao eventual ressarcimento, e nos parece que a coisa precisava mesmo de um caminho a ser seguido, que é o que acabou fazendo essa resolução.
a necessidade de melhor compreensão por parte dos colegas da natureza jurídica desse instituto. E, insisto, temos que realçar o protagonismo oferecido ao Ministério Público para o encaminhamento dessa questão nas promotorias de justiça. Então, eu insisto, em muitas localidades, faz-se conforme a lei e conforme a resolução. Na Barra Funda, há estrutura para se fazer dessa maneira. E, evidentemente, os locais que têm dificuldade têm recebido orientação de como fazer. E quando há locais menores, promotorias com menos movimentação, porque quando você pergunta, bom, em quantos dias do mês você precisa, ou da semana, para fazer? E aí, às vezes, vem a resposta, não, são 4 ou 5 por mês. Então, nós temos que olhar essa questão como ela realmente se apresenta. Eu sei que o Centro de Apoio fez, agora, de fato, um bate-papo para esclarecimento da própria resolução, mas isso vem tramitando há muito tempo. E colegas, sim, muitos de assessoria, mas muitos de promotorias participaram também desse debate antes da edição dessa resolução. Enfim, colegas e senhores conselheiros, evidentemente nós poderíamos aqui debater longamente sobre o tema, que ainda está em evolução, vez ou outra surgem decisões como do Supremo Tribunal, ampliando o âmbito de atuação. Então, obviamente, a matéria não se esgota não na resolução, porque a resolução diz respeito à lei, mas, evidentemente, as decisões judiciais que pautarão eventuais mudanças, mas há necessidade de se tratar o ANPP como ele é, e não como uma proposta de suspensão condicional do processo, e não como um instrumento processual que tenha lugar no juízo. Este aqui tem lugar na Promotoria de Justiça. O Ministério Público é o protagonista dessa matéria e deverá fazer todas as tratativas, apresentando, finalmente, o acordo apenas para homologação do juízo, audiência, ato esse, em relação ao qual a lei sequer exigiu a sua presença. Então, é o que eu tinha a esclarecer, mencionar aos senhores, repetir que nada foi feito de afogadilho, diz respeito ao que diz a lei, e, evidentemente, essa resolução poderá ser melhorada naquilo que se entender carente ainda de acerto, mas me parece que não é o caso de tratar como algo que caiu do espaço sem respaldo na lei e na atividade dos colegas. Eu agradeço todas as manifestações feitas, o debate é fundamental e, sobretudo, a possibilidade de esclarecer como chegamos a este momento. Agradeço aos senhores conselheiros, agradeço, inclusive, a estarem ouvindo as ponderações da Corregedoria, e muito obrigada, doutor João, devolvo-lhe a palavra. Muito obrigado, doutora Liliana, pelos esclarecimentos, por trazer a palavra da nossa Corregedoria Geral. Eu passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Saad Maslum, que pediu a palavra. Por gentileza, doutor Saad Maslum. Obrigado, senhor presidente. Eu só gostaria de saber da corregedora se existe a possibilidade, se a Corregedoria está aberta para debater esse tema, verificar quais são as ponderações dos colegas promotores de justiça, conforme foi colocado, especialmente em relação a esse artigo 10, se há alguma possibilidade de flexibilizar e colocando como uma possibilidade a continuar a proceder os promotores, o que se refere à NVP, da forma como se fazia antes, no caso de uma estrutura muito falha, algo assim, não é? E também com relação a essa questão também que foi colocada aqui por muitos promotores para nós, sobre a nomeação de advogado, defensoria pública, eles têm uma dificuldade enorme para isso. Bom, em resumo, em geral, a Corregedoria está aberta para rediscutir esse tema, pode ser discutido, já está em discussão
A Corregedoria já está participando de algum grupo ou alguma comissão para reavaliar essa resolução? Muito obrigado. Senhor presidente, eu poderia complementar a pergunta do doutor Saad? Pois não, doutor Julião. Bem, porque, dentro dessa linha do doutor Saad, a Corregedoria expediu um comunicado extremamente duro, né? Dizendo que quem não cumprir vai ser punido. É uma resolução nova, um comunicado que não é endereçado a promotores de justiça, são profissionais do direito. Todos eles que entraram na instituição têm mais de 3 anos de prática. Nós não estamos falando com jovens, nós estamos falando com profissionais. O comunicado da Corregedoria me pareceu extremamente dura, endereçado para profissionais, para operadores do direito, considerando que a Vossa Excelência mesmo disse que a resolução é nova, Por que esse tratamento tão duro aí com profissionais do direito, com operadores do direito? Muito obrigado, doutor Giuliotti. A doutora Liliana responderia agora ou depois? O doutor Antônio Carlos da Pontes também pediu a palavra, ou a senhora deseja se manifestar agora ou depois? Tratantes do mesmo tema, caso seja essa a intenção do doutor da Ponte, eu penso que poderia falar ao final. Pois, muito obrigado. Então, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de agradecer os esclarecimentos que foram feitos pela doutora Liliana Mercadante Mortari, mas gostaria de fazer algumas ponderações. Em primeiro lugar, não se questiona o que está na lei, não é? O pacote anticrime realmente ele tem vigência há mais de 3 anos, ele instituiu no âmbito jurídico o acordo de não persecução penal, que já constava de uma resolução do CNMP, e é evidente que a resolução conjunta da Procuradoria-Geral, da Corregedoria e do órgão especial não poderia contrariar o texto legal, não é? Porque uma resolução não delimita o campo de atuação da lei. Eu gostaria apenas de registrar que os promotores, pelo que eu tenho conhecimento, eles não estão se recusando a aplicar o que estabelece a lei, não é? A oferecer a proposta de acordo de não persecução penal. Muito pelo contrário. Aliás, a atuação que tem se desenvolvido por parte dos promotores me parece que tem sido uma atuação bastante exitosa, não só no que se refere à reparação do dano, mas também na diretriz de prestigiar esse acordo de não persecução penal, que vem de encontro, sim, a uma ideia de que o Ministério Público deve ser protagonista, mas o Ministério Público também, ele, para que seja protagonista, ele precisa ter estrutura. Nós não temos, na verdade, oficiais de promotoria que possam fazer intimações. Não é razoável imaginar que a Guarda Civil vá fazer esse papel. O que tem acontecido hoje, junto às varas criminais, graças à atuação dos promotores, é que o acordo tem sido realizado em uma audiência, o judiciário tem se comprometido, sim, a auxiliar, mesmo porque o cartório não pertence ao juiz, não é? O cartório pertence à sociedade. É a sociedade que mantém um cartório judicial que deve estar a serviço da prestação jurisdicional, que não significa necessariamente a atuação direta e imediata do juiz, mas sim do Poder Judiciário como um todo, com o auxílio, com a contribuição, que é fundamental do Ministério Público, da classe dos advogados e assim por diante. O problema na resolução, do modo como ela foi lançada, é que o Ministério Público, por vezes, vai ter que assegurar a presença de um advogado, além de outros problemas, quando ele não tem condições de compelir a ordem a fazê-lo, coisa que o judiciário pode, mediante convênios estabelecidos, não só fazer com que um advogado esteja presente para concordar ou não com a proposta elaborada pelo Ministério Público, como até mesmo contar com um concurso e com o auxílio da própria Defensoria Pública. A resolução, ela também silencia a respeito de quais são aquelas hipóteses que, levando em consideração a pena mínima abstratamente combinada, o fato do crime não ter sido praticado com emprego de violência à pessoa ou grave ameaça, ocorrer confissão e reparação do dano, que admitem a NPP,
Me parece que não é razoável imaginar que todas as infrações penais que se encaixem nesse preceito, elas admitam a NPP. Eu citei o exemplo do tráfico privilegiado, e não vai demorar muito, não é, para se defender que em tráfico privilegiado é possível acordo de não persecução penal. Aliás, nós tivemos uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal mandando aplicar acordo de não persecução penal em um feito depois finalizado. Então, é muito importante que o Ministério Público ele traga as diretrizes, e o objetivo nosso não é, em hipótese alguma, atacar a iniciativa do órgão especial, da Corregedoria ou da Procuradoria-Geral de Justiça. Muito pelo contrário. O nosso propósito é que haja o aperfeiçoamento desse instituto, que para nós é tão importante, um aperfeiçoamento que demanda oitiva, sim, daqueles que são encarregados de oferecer a proposta do acordo de não persecução penal. Nós, como procuradores, vamos eventualmente oferecer um acordo de não persecução penal por ocasião de atuação em competência originária. Mas os promotores, e as promotoras oferecem isso diariamente àqueles que atuam na área criminal. E eles são instados, sim, a se manifestar sobre questões que nem sempre há um posicionamento claro, se é possível ou não a proposta do acordo de não persecução penal. Esse debate que hoje está sendo travado aqui é a prova de que o melhor caminho, aquele que, com a devida vênia, demonstra humildade e abertura ao diálogo e à discussão, é suspender os efeitos dessa resolução, abrindo a possibilidade de que os colegas possam efetivamente contribuir. E o Conselho Superior é, sem dúvida alguma, o órgão responsável por esse debate, porque nós, conselheiros, representamos os colegas de primeira e segunda instância, e compete a nós, sim, apontar algumas dificuldades e tentar conjuntamente construir uma solução. Então, o que eu quero aqui insistir, e agradeço os esclarecimentos que foram feitos pela doutora Liliana, nossa corregedora, é que não há insurgência por parte dos promotores quanto o acordo de não persecução penal, não é isso. O que, na verdade, se coloca é que existem algumas medidas que teriam que ser adotadas em duplicidade quando o Ministério Público não tem estrutura suficiente. E a própria celeridade do acordo de não persecução penal, que ele reclama, que ele demanda, permitiria, na verdade, uma resposta mais rápida, mais objetiva, observando a estrutura que foi construída. E aqui eu quero enaltecer efusivamente o trabalho dos promotores, que, mesmo sem contar com uma estrutura suficiente, fizeram com que o acordo de não persecução penal se tornasse uma realidade. E isso nós temos observado em relação à reparação do dano, que vem se dando em uma série de situações onde houve a homologação da ANPP. Então, a minha contribuição é nesse sentido, e eu quero insistir uma vez mais. Suspender, na verdade, uma resolução não significa reconhecer erro, coisa que o valha, mas a necessidade de aprimoramento. E um tema como esse, que demanda, sim, debate, demanda questionamento, demanda uma leitura que envolve prática, ele nos convida a proceder dessa forma. Então, essas são as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Em seguida, eu passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Por gentileza, doutor Bonilha. Senhor presidente, colegas de colegiado, eu agradeço pela nova oportunidade de me manifestar agora, depois de ouvir com muita atenção todas as abalizadas considerações que foram apresentadas por invariavelmente todos os integrantes deste conselho, deste seleto colegiado. E o que me parece ter ficado fora de qualquer dúvida é o seguinte: não estamos aqui a discutir o cumprimento ou não da lei que instituiu a linha A no artigo 28 do Código de Processo Penal. Isso está fora de dúvida. Os promotores vêm, sim, cumprindo e cumprindo de forma satisfatória. Daí o questionamento a respeito da pertinência e conveniência de uma resolução.
a disciplinar a atuação que já vem sendo cumprida de forma elogiável, exitosa e muito satisfatória. E por que esse questionamento? Em primeiro lugar, e eu aqui apenas ratifico, não inovo nesse debate, estou apenas reafirmando argumentos que já foram expendidos, em especial porque é sabido que nem todas as promotorias contam com estrutura suficiente para cumprir os termos dessa resolução conjunta. A Barra Funda é uma promotoria bastante estruturada? Sim, deve ser, certamente é. Mas isso não se replica por todas as promotorias de justiça, pelos rincões todos do estado de São Paulo. Nós sabemos, todos nós aqui sabemos, todos nós aqui já percorremos o estado e todas as promotorias por diversas vezes. Nós sabemos como são as realidades das promotorias mais distantes, que contam às vezes com um servidor, que às vezes esse servidor precisa se desdobrar em vários para poder atender minimamente de forma satisfatória a demanda já apresentada. Então, se compelir o promotor a cumprir mais tarefas para além daquelas em relação às quais ele já está obrigado, é de fato um ônus exacerbado, é um ônus exagerado, e as promotorias não têm condições de absorver essas novas incumbências. Em especial porque talvez não haja a necessidade de se replicar intimações. São repetições dos mesmos atos. O MP intima o investigado e o judiciário também vai intimar para a mesma finalidade, para eventual homologação do acordo. O MP intima o advogado, mas o judiciário também vai intimar o advogado para a mesma finalidade. Então, estamos aqui a tratar dos termos da resolução e não da lei. E a resolução que exige sem que o Ministério Público esteja satisfatoriamente ou suficientemente estruturado para absorver. Mais ainda, a eficiência e a economia estão sendo agravadas, porque nós estamos aqui a exigir repetição de atos desnecessariamente. O judiciário já vem intimando. O promotor vai intimar e vai mandar a minuta de um acordo para o interessado, sem saber se ele vai confessar ou não, sem poder aquilatar a sua condição econômica financeira para saber como que ele pode aferir, aquilatar o valor da multa, do valor da pena que vai ser, pena, sanção em sentido amplo, que vai ser imposta. Então, o que precisa ficar bastante claro é que homenagem a princípio da eficiência e da economia, repetindo atos desnecessariamente, quando um deles já pode atender à necessidade. Falta estrutura sabida por todos nós, de todas as promotorias. Então, por isso, a ponderação, que apresenta como sugestão uma suspensão dos efeitos dessa resolução, até que esse tema seja arrefecido, seja fruto de um questionamento, de um aprofundamento, ouvindo as promotorias mais distantes que estão ali desguarnecidas, me parece de muito bom tom. Então, eu agradeço essa nova oportunidade, sem trazer argumentos novos, apenas para reiterar aqueles que, a mim me parecem, chamam muito atenção e que estão aqui a reclamar um aprofundamento no debate, um amplo debate com toda a classe, e isso passa necessariamente pela suspensão dos efeitos da resolução, e não para um comunicado que exige de forma dura, como bem adiantado, salientado pelo conselheiro Pedro de Jesus Giuliotti, um comunicado duro da corregedoria, dizendo aos colegas que devem observar os termos da resolução. Acho que isso daí, na minha modesta maneira de ver, foi precipitado, desnecessário, e que nós precisamos é aprofundar o debate sobre os termos da resolução e não exigir o seu cumprimento, mesmo não estando as promotorias não estando suficientemente estruturadas para isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade e lhe devolvo a palavra, nosso estimado presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Eu agradeço as manifestações de todos a respeito, especialmente desse assunto, dessa resolução, e eu penso que todas as considerações, sugestões e críticas são sempre bem-vindas, são respeitáveis, e certamente o
eminente Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Luiz Farrubo, terá conhecimento dessas manifestações, dessas considerações. A doutora Liliana Mercadante Mortari, nossa corregedora em exercício, a ela agradeço também esses esclarecimentos, essa pontuação de tema tão importante e, inclusive, explicando como foi concebido, como foi preparada a resolução, e então me parece elogiosa a intervenção da nossa corregedora-geral e, como eu disse, reitero o agradecimento diante de suas palavras. Doutora Tatiana, passaremos à sessão administrativa. Doutor João, Pois não. eu posso fazer uma complementação? Pois não, doutora Liliana, pois não. Então, vejam, senhores conselheiros, a Corregedoria participou dos debates da elaboração da resolução, evidentemente, e é claro que a interpretação que se tem dado à resolução tem chegado à Corregedoria, mas a Corregedoria, eu penso que não pode entrar ativamente nesse debate de uma resolução já editada, por caber a ela fazer cumprir a resolução. Então, embora nós recebamos as notícias do que estão pensando os colegas e, muitas vezes, até consultas que nos são feitas, a Corregedoria tem uma posição determinada, que é de conhecimento dos colegas, até mesmo antes da edição da resolução, ela vai totalmente ao encontro do que a lei dispõe, e é o que vimos fazendo em correições desde que a lei foi editada. Fornecer a orientação aos colegas de como deverão agir, e isso foi feito em inúmeras promotorias de justiça. Há na Corregedoria, por exemplo, atualmente, acho que 5 PGAs, que são os procedimentos de gestão agora a sigla me fugiu, mas que é um acompanhamento, isso provavelmente é gestão de acompanhamento, a respeito do ANPP em determinadas promotorias, algumas promotorias com inúmeros promotores, locais em que não se fazia dessa maneira como dispõe a lei e como dispõe a resolução, subtraindo-se dessa negociação o protagonismo do Ministério Público. Então, não é nova a matéria, temos enfatizado em todas as correções que fazemos, temos também tido contato com atuações exemplares dos colegas. Eu sei que, por exemplo, atualmente a Defensoria Pública parece que tem um e-mail só para isso, para destinação de advogado ou do defensor da região para atuar, mesmo onde não há defensoria. Me parece também que na tabela de convênio com a OAB já consta um item específico de pagamento para este ato, que de fato antes não constava, e muitas vezes os juízes acabavam tratando como uma audiência, o que de fato não era. Enfim, as coisas vêm progredindo e se acomodando conforme a disposição legal. Ainda, a questão do grupo de trabalho que foi feito, eu sei que houve participação de secretários de procuradorias, colegas do interior, colegas da capital. Se os senhores buscarem saber junto ao Centro de Apoio, verão que o grupo de trabalho foi extenso, grande, procurou contemplar promotores de todas as localidades e procuradores de justiça para se debater a interpretação da lei, que me parece que é basicamente o que faz essa resolução. É um roteiro, é um manual. E, então, enfim, a Corregedoria recebe as manifestações dos colegas, entende que o debate, ele realmente está mais, cabe melhor na atuação do Centro de Apoio do que o debate caber à Corregedoria, porque a Corregedoria tem uma posição, tem que fazer valê-la, que é o que já vem fazendo. Na verdade, nós não mudamos de posição. O que nós vimos fazendo em relação
ao ANPP é exatamente o que está na lei, que está na resolução. Não me parece que a resolução inove, né? Caso fizéssemos uma pesquisa na corregedoria, veríamos que é exatamente assim que a corregedoria age. Então, a edição daquele aviso, que diz respeito não só ao ANPP, mas também ao teletrabalho e ao atendimento ao público, os senhores têm acompanhado, o doutor Motori inúmeras vezes já mencionou aqui problemas decorrentes do não cumprimento do teletrabalho da maneira como outra resolução dispôs, não é? Atendimento ao público, são várias e várias questões que chegam, reclamações feitas não só pelo público, mas por colegas também, algumas vezes, dizendo do não encontro de colegas numa promotoria, alguma pessoa que se dirige à promotoria 1, 2 ou 3 vezes e não há como ser atendida pelo promotor. Advogados que igualmente dizem que não localizam. Colegas que são advogados que nos reportam, não conseguimos encontrar o promotor na promotoria. Então, são problemas que vimos constatando e por eles passando há um bom tempo. E é necessário que as normas da instituição que dizem respeito ao que a lei diz, sejam cumpridas. E o papel da corregedoria é esse. Então, o aviso a respeito do cumprimento e de eventual sanção no descumprimento não faz nada mais do que esclarecer algo que a lei dispõe, não é? O trabalho da corregedoria é esse. Então, não há como se dizer que haverá uma perseguição implacável a um ou outro. Não há, porque nunca houve. E casos pontuais serão tratados como sempre tratamos. Se determinada situação impôs que se agisse de uma maneira diversa, se há justificativa para aquilo, não será a corregedoria que dirá que era absolutamente necessário que se agisse daquela conformidade. Isso é a maneira como a corregedoria faz, é o que vem fazendo, trata com respeito todos os colegas, e situações pontuais serão tratadas apenas como aquela situação exige da corregedoria. Muito obrigada, doutor João. Muito obrigado, doutora Liliana, nobre corregedora-geral. Agora, eu indago se podemos passar na sessão administrativa. Doutora Tatiana, qual seria o primeiro item? Doutor João, pela ordem, doutor João. Pois não, doutor Filhote, pois não. Vossa Deixar consignado que podemos deixar consignado que abriremos as vagas finais na próxima reunião. E também gostaria de consignar que eu gostaria de ter tratado esse tema com o procurador-geral e que com o corregedor, longe de desmerecer a presença da doutora Liliana aqui na reunião. Mas era fundamental que esses assuntos fossem tratados na presença deles, que provavelmente eles devem ter alguma resposta. E por que nós tratamos? Porque era um assunto urgente. Os produtores estavam cobrando de nós a discussão desse tema. Lamentavelmente, o procurador-geral e nem o corregedor compareceram. Nós não poderíamos postergar para uma próxima reunião um assunto não tão urgente e correr o risco de, numa próxima reunião, o procurador-geral não comparecer novamente. Então, por isso que nós tratamos desse tema. Eu me sentiria muito mais à vontade de tratar esse tema na presença do procurador-geral e do corregedor. Mas a urgência do tema nos obrigou a tratar desta reunião na data de hoje. Eu queria que ficasse consignado isso. Muito obrigado, doutor Juliotti. Doutora Tatiana, podemos passar à sessão administrativa? Sim, o próximo item da sessão administrativa é o pedido de afastamento para participar de evento jurídico no exterior, protocolado 73.570/23, interessado o Dr. Richard Gantos Encinas, promotor de justiça designado para atuar com prejuízo no CyberHF. É da sua relatoria, doutor João. Então, eu passaria a palavra ao eminente conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura, pelo fato de eu ser o relator deste pedido de afastamento. Por gentileza, doutor Jurandir. Bom, assumindo então a presidência, eu concedo a palavra ao eminente relator para proferir o seu voto, doutor João. Muito obrigado, senhor presidente.
O som, acho que sumiu, doutor. Estava fechado. Perdão. É um protocolado que interessado ao doutor Richard Gantus Encinas, promotor de justiça designado para atuar com prejuízo no Cyber GAEC. É o pedido de autorização para afastamento das funções habituais para participar do primeiro Fórum Latino-Americano de Observância de Propriedade Intelectual para a Indústria de Entretenimento, no período compreendido entre 21 e 25 de maio de 2023. Requerimento formulado por promotor de justiça, postulando autorização para participar de evento jurídico de elevada relevância para o Ministério Público do Estado de São Paulo. Requisitos previstos no artigo 170 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Parecer favorável da Corregedoria Geral do Ministério Público, voto no sentido do deferimento do pedido. Cuidam os autos de pedido de autorização para participar do primeiro Fórum Latino-Americano de Observância de Propriedade Intelectual para a Indústria de Entretenimento, evento jurídico a ser realizado em Los Angeles, Estados Unidos da América, formulado pelo Dr. Richard Gantus Encinas, promotor de justiça designado para atuar com prejuízo no Cyber GAECO, que busca a permissão da administração superior para se afastar de suas funções para participar do referido evento. A pretensão conta com o parecer favorável da Corregedoria Geral do Ministério Público, despacho CSC 1000-2171. É o sucinto relatório. O voto é no sentido do deferimento do pedido. O requerente pretende afastar-se das suas funções para participar do primeiro Fórum Latino-Americano, já mencionado, evento jurídico a ser realizado em Los Angeles, Estados Unidos da América, no período compreendido entre 21 e 25 de maio de 2023. Pondero de plano que o requerente preenche os requisitos previstos no artigo 170 do Regimento Interno deste Conselho Superior, sendo certo que a matéria a ser tratada é de relevante interesse público e institucional. Outro sim, há nos autos informações de que o interessado está com os serviços em dia. Pondere-se, por fim, que o interessado tem o dever legal de, participar sem qualquer remuneração de eventos realizados pelo Ministério Público, em especial a escola superior ou pela entidade de representação da classe, fecho aspas, durante no mínimo o dobro do tempo correspondente ao afastamento, e apresentar documento firmado por autoridade competente da instituição responsável que comprove ter concluído com aproveitamento sua participação nas atividades para as quais se afastou, nos termos dos artigos 170, parágrafo 1º, inciso 12, a linha A e B, e 175, inciso 1º, do ato número 005/94 do Conselho Superior do Ministério Público, de 18 de outubro de 1994. Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo. Do exposto, o voto é no sentido do deferimento do pedido, com as observações anteriormente consignadas. É como voto, senhor presidente. Doutor Jurandir, o seu microfone está desligado. Eu consulto se algum conselheiro deseja uso da palavra, ou se podemos considerar aprovado o voto do relator, doutor João Machado. Aprovado. Então, está aprovado. Devolvo, então, a presidência a Vossa Excelência, doutor João. Muito obrigado, doutor Jurandir. Agora, passando ao item, qual o item seguinte, o item segundo, doutora Tatiana Bicudo, por gentileza.
Pois não. Pedido de afastamento para participar na qualidade de palestrante de evento jurídico no exterior, protocolado 53.399.23, interessado Dr. Lincoln Gaquia, 8º promotor de justiça de Presidente Prudente, o relator conselheiro Bonilha. Muito obrigado, doutora Tatiana Bicudo. Passo a palavra, então, ao eminente relator, conselheiro José Carlos Mascari Bonilha. Por gentileza, doutor Bonilha. Muito obrigado, senhor presidente. Cuida-se de pedido de autorização para afastamento das funções habituais para participar como especialista no painel sobre o PCC, Primeiro Comando da Capital, no Fórum Internacional sobre o Combate ao Crime Organizado Transnacional, no período compreendido entre 23 e 25 de maio deste ano, em Roma, Itália. Requerimento formulado por promotor de justiça postulando autorização para atender convite, subscrito pelo adido de polícia adjunto da Embaixada dos Estados Unidos para evento em parceria com o Carabinieri italiano. Requisitos previstos no artigo 170 do Regimento Interno deste colegiado. Parecer favorável da Corregedoria Geral do Ministério Público, voto no sentido do deferimento. Essa é a ementa e eu passo, portanto, a rapidamente ler o teor do voto. Cuidam os autos de pedido de autorização para participar como especialista do painel sobre o PCC, Primeiro Comando da Capital, no Fórum Internacional sobre o Combate ao Crime Organizado Transnacional, em Roma, Itália, formulado pelo Dr. Lincoln Gaquia, 8º promotor de justiça de Presidente Prudente, que busca permissão da administração superior para se afastar de suas funções e participar do referido evento. A pretensão conta com o parecer favorável da Egrégia Corregedoria Geral do Ministério Público. É o sucinto relatório. O voto é no sentido de deferimento do pedido. O requerente pretende afastar-se, como dito, no período de 23 a 25 de maio deste ano, para participar do evento acima mencionado. Pondero de plano que o requerente preenche os requisitos previstos no artigo 170 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, sendo certo que a matéria a ser tratada é de relevante interesse público e institucional. Outro sim, há nos autos informações de que o interessado está com serviços em dia. Pondere-se, por fim, que o interessado tem o dever legal de participar sem qualquer remuneração de eventos realizados pelo Ministério Público, em especial escola superior, ou pela entidade de representação de classe, durante, no mínimo, o dobro do tempo correspondente ao afastamento, e apresentar documento firmado por autoridade competente da instituição responsável que comprove ter concluído com aproveitamento sua participação nas atividades para as quais se afastou, nos termos dos artigos 170, parágrafo 1º, inciso 12, alíneas A e B, e 175, inciso 1, do ato 005 de 94 do Conselho Superior de 1994, 18 de outubro de 1994, que é o nosso regimento interno. Do exposto, o voto é no sentido de deferimento do pedido com as observações anteriormente consignadas. É assim como voto, senhor presidente. Muito obrigado e lhe devolvo a palavra. Muito obrigado, doutor Bonilha. Eu indago aos nobres conselheiros se podemos aprovar em bloco, aprovando o voto do eminente relator. Então, está aprovado o voto do doutor Bonilha. Doutora Tatiana, no próximo item, o terceiro, parece que também é do doutor José Carlos Mascari Bonilha, né? Há 2 pedidos de autorização para residir fora da comarca, um é de relatoria do doutor... Perdão. E outro de relatoria do doutor Bonilha. Não sei se vamos votar em bloco, se querem ler, pode ser em bloco. Então, o primeiro pedido é do doutor Carlos Leonardo Martins da Silva, segundo promotor de justiça de Guararapes, o protocolado é 82.023, relator doutor Saad. E o segundo é da doutora Stephanie Okuma, primeira promotora de justiça de Presidente Epitácio, protocolado número 85.854/23, relator doutor Bonilha.
Muito obrigado, doutora Tatiana. Passo a palavra. Os votos são favoráveis de ambos os São relatores. favoráveis? Então, podemos aprovar em bloco. Então, estão aprovados os votos dos eminentes conselheiros, dos relatores, doutor Saad Maslum e doutor José Carlos Mascari Bonilha. Doutora Tatiana... Na não sessão há... administrativa não há mais assuntos para serem votados. Os senhores querem 10 minutos, doutor João, para passar para a sessão de julgamentos? Acho que pode ser 10 minutos de Pois intervalo no próximo link. Sim, próximo link. Perfeito. Então, vamos suspender por 10 minutos e depois prosseguir.